Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de subtração, tá certo? Subtração com reserva, enfim, a gente vai dar continuidade. Ontem, na minha live, a gente trabalhou esse conteúdo, a gente fez alguns exercícios, passei um exercício no caderno, como atividade de classe que eu fiz na live mesmo, no caderno. E aí, hoje, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês uma continuação, né? Que englobe, né, todo esse conteúdo que a gente vem trabalhando, né? Só que agora, antes de eu iniciar o vídeo, como é de costume, vou fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá? Então, vou fazer aqui a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willames Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Então vejam só, gente. Na atividade que eu estou passando para vocês hoje, de casa, né? A gente tem essas seguintes operações matemáticas. Estão vendo aqui? Aí a gente vai agora responder juntos alguns, tá bom? Vou começar por aqui. 50 menos 32. Eu não posso tirar 2 de 0, né? Então eu peço emprestado. 1 aqui e o 5 passa a ser 4. 10 menos 2. Quanto é que eu vou ter? 8. 4 menos 3, 1. Primeira resposta daqui, 18. Ficou aqui um pouco troncho, mas 18. Aí eu tenho uma próxima. E estão vendo que eu estou sempre pedindo emprestado ao coleguinha que está ao lado. 8 menos 5. 3. 3 menos 3, 0. Estão vendo aqui? Aí na próxima, 11 menos 5. Quanto é 5 para 11? Hein? 5 para 11, quanto é que é? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6. Colocamos aqui, ó. 42 menos 10. Quanto é que vai ser? 42 não, 24 menos 10. 4 menos 0, 4. 2 menos 1, 1. 14. Aí eu venho para a próxima. 50 menos 45. Vou pedir uma emprestada ao 5, olha, que passa a ser 4. Tá? E o 1 e o 0 passa a ser 10. 10 menos 5, 5. 4 menos 4, 0. Aqui. 0. Aí eu vou para uma próxima. 3 menos 3, 0. 4 menos 1, 3. Vejam que a gente está aqui, ó, subtraindo, né? A gente está fazendo as respectivas subtrações. Agora aqui. 2 menos 1, não posso, né? Tenho que pedir emprestado. Pego emprestado a 1. O 4 aqui passa a ser 3. 2 para 11. Quanto é que falta? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9. Três menos 2, 1. Agora aqui.
42 menos 30. 2 menos 0, 2. 4 menos 3, 1. Então, vejam que aqui, nessas contas que a gente trabalhou agora, a gente viu que teve contas que a gente pediu emprestado, né? Contas com reagrupamento ou contas de subtração com reserva. E teve contas que a gente só fez a subtração e não pediu emprestado. A gente está trabalhando com a ideia de retirar, né? Com a ideia de menos. Então, a gente está sempre trabalhando com essas operações, né? Estamos sempre subtraindo. E aí, teve algumas expressões, algumas questões aqui, né, algumas operações aqui de subtração que a gente sim, de fato, teve que pedir emprestado, porque era justamente operações de subtração com reserva, quando a gente pede emprestado. E outras que a gente não pediu emprestado, que não se fez necessário, não é verdade? Então, a gente teve aqui esses exemplos, né? E agora eu queria passar para um próximo exemplo. Vou colocar aqui, tá? Então, aqui novamente. 9 para 7, eu não posso, né? Então, eu vou pedir emprestado ao 3 1 para colocar aqui no 7. E fica 17 e o 3 passa a ser 2. 17 menos 9, quanto é que fica? Eu já tenho 9 para chegar em 17. 9 para 17, quanto é que é? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 8. Coloco o 8 aqui. 2 menos 1, 1. 18, estão vendo? Aí a gente vai para o próximo. 9 menos 9, 0. 6 menos 2, 4. 40. Estão vendo aqui, ó? Aí a gente vai para a próxima. 36 menos 18. Eu não posso tirar 8 de 6, né? Não posso. Então, eu tenho que pedir emprestado ao número que está do lado. Que é quem? O 3. Então, eu vou pedir 1 ao 3, olha. Vou colocar 1 aqui, ó, em cima do 6, que passa a ser 16. E o 3 passa a ser 2, porque ele emprestou 1 ao 6. Então, 16 menos 18. Quanto é que é? Menos 8, que diga. 16 menos 8 é igual a 8. 2 menos 1 é igual a 1. 18 aqui de novo. Essa aqui agora, 72 menos 53. Não posso tirar 3 de 2, então eu vou pedir emprestado 1 ao 7, que passa a ser 6, e o 2 passa a ser 12. 3 para 12, quanto é que é? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9. 6 menos 5, 1. 19. Estão vendo? Aí a gente vai agora para as próximas. 47 menos 44. Vou pedir emprestado aqui, não preciso, né? 4 menos 7. 3. 7 menos 4, que diga, né? 3. 4 menos 4, 0. Coloca aqui, ó. A luz tá. A luz aqui. Agora aqui, 25 menos 7. Pega um emprestado do 2, que passa a ser 1. 15 menos 7. Já tem um 7. Quanto é que é 7 para 15? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8. Então, a gente coloca aqui. E desce o 1. E agora aqui, ó. 70 menos 6. Pedir emprestado ao 7, aqui passa a ser 6. E aqui leva 1. 10 menos 6. 4. 6 menos 1, 5. 54. Então, esses aqui são os resultados.
Certo? Então vejam, aqui a gente continua a ver um pouquinho de exemplos de subtração com reagrupamento, não é verdade? E também de subtrações simples, né? Onde a gente pediu emprestado. Então essas são as operações, né? Do exercício de casa de vocês, que eu peço que vocês façam. Depois, corrijam, né? Corrijam as operações de acordo com o que eu mostrei no vídeo, né? Que eu fiz passo a passo, todas as operações aqui para vocês. E na nossa próxima live de matemática, eu vou corrigir novamente e vou falar sobre esse exercício. Só que agora eu queria finalizar, né? O nosso conteúdo de matemática nesse vídeo. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o nosso tópico de religião de hoje, da nossa sexta-feira, né? E aí hoje eu queria falar com vocês em religião sobre honestidade. Já ouviram falar dessa palavra? Honestidade? Em meus amores, já ouviram falar alguma vez dessa palavra em honestidade? Às vezes eu fico gravando e falando com vocês, perguntando, como se vocês fossem me responder agora, né? Parece aquele desenho Dora a Aventureira, que ela faz a pergunta e a gente responde em casa, né? Mas aí, meus amores, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, né? Falar sobre honestidade. E aí, o que é honestidade? Hein? O que é que a gente pensa como sendo honestidade? E aí, meus amores, eu preparei para vocês 2 textos falando sobre a honestidade. Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui essa palavra. Honestidade. Já ouviram falar dessa palavra aqui? Honestidade? Eu separei para vocês 2 textos, tá? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre honestidade. E eu queria falar com vocês o porquê que eu escolhi abordar esse tópico de honestidade no nosso vídeo de hoje, na nossa aula de hoje de ensino religioso, tá? Só que antes, eu queria começar falando sobre o significado no dicionário da palavra honestidade. Vejam só, presta atenção aqui no significado. Honestidade é a palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro, não mentir, não fraudar, não enganar. Quanto à etimologia, que é a ciência que estuda as palavras, a palavra honestidade tem origem no latim onus, que remete para dignidade e honra. A honestidade pode ser uma característica de uma pessoa ou instituição. Significa falar a verdade, não omitir, não dissimular. O indivíduo que é honesto repudia a malandragem e a esperteza de querer levar vantagem em tudo. Agora o texto. Honestidade, de maneira explícita, é obediência incondicional às regras morais existentes. Existem alguns procedimentos para alguns tipos de ações que servem como um guia, como referência para as decisões. Exercer a honestidade em caráter amplo é muito difícil, porque existem as convenções sociais que nem sempre espelham a realidade, mas como estão formalizadas e enraizadas, são tidas como certas. Então veja, para muitos, a pessoa honesta é aquela que não mente, é aquela que não rouba, é aquela que vive uma vida honesta para ter alegria, paz, respeito dos outros e boas amizades. Atualmente, o conceito de honestidade está meio deturpado, uma vez que os indivíduos que agem corretamente são chamados de pessoas caretas ou são humilhados por outros. A gente tem como sinônimo de honestidade honradez, decoro, proibidade, compostura, decência, pudor e dignidade, tá? Vejam só. E aí, o que eu queria falar com vocês? Quero dar alguns exemplos, tá? Para que a gente consiga entender e puxar um pouquinho sobre o que vem a ser, tá? A questão da honestidade. Vê só, gente. Vamos dizer que a gente está andando no ônibus
E aí eu vejo, vou dar aqui um exemplo, eu vejo que um senhor, ele deixou cair uma carteira repleta de dinheiro. E aí ele tá descendo, ele tá indo embora. E eu tô vendo aquela carteira repleta de dinheiro que o senhor deixou cair do bolso dele, no assento do ônibus. Temos duas opções. E aí a gente vai trabalhar o que seria honesto aqui nesses dois casos. Eu pegar a carteira e fingir que não sei de quem é, né? Fingir que não vi, que não sei de quem é. Ou chamar essa pessoa, esse homem que está esquecendo a carteira, que está perdendo a carteira no banco do ônibus, e entregar a ele essa carteira com dinheiro. O que é que seria honesto? A primeira ação, eu fingir que não sei de quem é, que eu não estou vendo, e pegar aquela carteira com dinheiro para mim, ou eu devolver ao seu legítimo dono. O que é honesto, o que é correto, seria eu devolver a carteira a seu legítimo dono. Eu estaria, assim, agindo de honestidade, né? Eu estaria devolvendo a carteira ao seu legítimo dono. E, falando desse exemplo, né, eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos. E eu nunca vou esquecer. Nessa época, a minha mãe, ela trabalhava numa loja de rações em outra cidade. A gente morava na cidade chamada Tracunhaém e minha mãe trabalhava nessa casa de rações numa cidade chamada Carpina. O que acontecia? Todo dia, né, a gente pegava o mesmo ônibus para voltar para casa. Todo dia, todo dia, todo dia. Isso acontecia. Certo dia, eu passei por uma situação dessa. Quando eu tinha 7 anos, eu vi, né, um moço esquecendo no banco do ônibus uma carteira com dinheiro. E eu sabia de quem era. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aquela carteira e chamei o moço e devolvi na mão dele. Lá atrás, quando eu tinha 7 anos, ali com essa ação, eu já estava praticando a honestidade. Eu não fiquei com algo que não era meu, que eu sabia que não era meu. Eu estava sendo honesta, estava praticando a honestidade. E isso, esse ensinamento que eu trouxe da minha mãe, eu levei para o resto da minha vida. Quando eu acho algo em um ambiente que eu conheço as pessoas, eu procuro saber de quem é. É muito difícil quando a gente acha algo na rua, vamos botar assim, a gente conseguir descobrir quem é a pessoa. Mas em alguns casos, como eu vou citar para vocês outro exemplo, um homem ele encontrou uma conta de luz com dinheiro. E ele pagou essa conta de luz com o dinheiro que estava na conta e tirou uma foto e botou nas redes sociais. E logo, a dona daquela conta de luz, que tinha perdido a conta de luz, ela foi encontrada. Então, essa ação desse homem, a minha ação que eu acabei de falar para vocês quando eu tinha 7 anos, foram ações de honestidade. Tá? E já aconteceu vários experimentos sociais que as pessoas fazem para tentar testar a honestidade das pessoas. E como seriam esses experimentos? Vou dar aqui um exemplo. Eu já vi experimentos onde as pessoas podiam pegar a mercadoria que quisessem, né? Não tinha nenhum vendedor, não tinha nenhum atendente, uma barraca, pegar a mercadoria que quisesse e depositar o dinheiro que achasse justo, né? Óbvio que tiveram pessoas que não pagaram, pegaram a mercadoria e não pagaram, que agiram de forma desonesta. Mas também tiveram pessoas que agiram de forma honesta, que colocaram o dinheiro ali na caixinha, né, que pagaram. A gente vê várias dessas ações espalhadas, né? E aí eu vou procurar alguns vídeos no YouTube sobre essas ações que eu estou falando para vocês, algumas imagens, né, dessas ações que são para falar sobre a honestidade do ser humano. E a honestidade é algo muito importante que a gente deve ter na nossa vida, sermos honestos, né? Não ficar com algo que não nos pertence, devolver ao seu respectivo dono, ser honesto. Então é por isso que eu resolvi trazer hoje, né, falar um pouco sobre a honestidade na nossa aula de religião, porque é algo que a gente vê muito, né, no dia a dia, né, questões que envolvem honestidade, não é verdade? A verdade que envolvem o caráter das pessoas, né, em praticar o bem, né? E não ficar com algo que não é seu, né? Então, por isso que eu quis trazer para vocês
essa palavra hoje, né? Falar sobre a honestidade e seus significados. E a gente tentar fazer uma analogia com os acontecimentos que ocorrem no nosso cotidiano, né? Tentar buscar acontecimentos que ocorrem no nosso cotidiano onde se foi desenvolvida a honestidade, que foi aconteceu comigo, quando eu tinha 7 anos. Então, gente, eu vou colocar para vocês uma atividade, né, sobre a honestidade, tá? Eu quero falar com vocês sobre essa temática, sobre esse tema. E aí, né, vocês vão me responder essa atividade no caderno. Tá, meus amores? Então vejam, por hoje é só. O nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham um ótimo final de semana. Descansem, tá certo? Então, um beijo pra vocês, um cheiro, olho, e até amanhã, se Deus quiser. Até segunda, se Deus quiser. Tá, meus amores? Então é isso. Tchau. Bom final de semana.